No Space você já conhece que sempre tem séries de suspense, um pouco de violência, e agora tem série brasileira com o Adriano Garibe, não é isso, Adriano? É isso aí, Pacto de Sangue estreia daqui a pouquinho, vem com tudo, vem com jornada dupla, vão ser 2 episódios na estreia. Como a série tem 8 episódios, então vão ser 2 episódios na estreia, depois mais 6 semanas, mais 6 episódios, bem enxutos, porradão, e que mostra o Brasil pro Brasil, isso é o que é o mais importante. Quem está pensando que a série vai retratar um pouquinho do nosso cotidiano aqui no Sudeste, por exemplo, está muito enganado, vai conhecer um outro Brasil, mais a fundo. O Brasil não conhece o Brasil, isso é um fato. Belém do Pará é assim, primeiro que tem um perfil de criminalidade totalmente diverso do que a gente está acostumado, que é o eixo Rio-São Paulo. Assim, tem outras implicações a criminalidade lá, tem outros braços, tem outras atividades, e é isso que a série mostra, e de um modo extraordinariamente bem produzido, com um elenco extraordinário, uma direção muito cuidadosa, enfim, houve toda uma pós-produção, tem um acabamento, né? Esses episódios, né, de pós-produção extraordinário. Então hoje a gente viu uma promo aqui que o elenco ficou completamente chapado, porque nem a gente esperava isso. Como surgiu o convite? Não, na verdade eu fui convidado porque eu estava numa onda boa de boas séries, eu fiz 2 séries muito boas em outros canais, né? E aí eu acho que eles devem ter visto, ou eu não sei se chegaram a me ver em Salve Jorge fazendo o Russo, ou provavelmente foi nas outras séries, né? Porque uma série chama outra, isso é normal, assim como uma novela chama outra, assim como um filme chama outro. E eles devem ter me visto numa dessas séries, onde eu tive papéis de destaque, numa delas como protagonista. E aí, então, eles me convidaram, só que a nossa preparação foi muito breve, muito súbita, muito pouco tempo, para falar naquele sotaque belemense, é difícil aquilo, naquela levada, que aquilo é um calor, irmão. Aquilo parece que você tá costurado dentro de um saco e não tem para onde, né, não tem para onde sair, não tem para onde correr. Você transpira o tempo todo, que é um clima amazônico, irmão. É muito, muito quente e muito úmido. Então, aí você entende por que as pessoas são mais lentas, é outra dinâmica, nego fala devagar. E no caso específico do Edinho Campelo, como é o personagem irmão de Silas Campelo, que esses irmãos protagonistas da série praticamente, né, que é a história desses irmãos que a gente conta, ele é um cara basicamente observador. Ele fala pouco e observa muito, porque se falar muito morre. Bom, Space tem como característica séries de ação, suspense, e essa série tem tudo isso, não é? Não, tem tudo isso e muito mais. Uma trama extraordinária, uma trama com personagens extraordinários, com relações muito, muito intensas e com uma sequência de sequências de ação, que é o que sustenta a série, muito únicas, muito singulares, porque se passam lá naquele ambiente do crime de Belém, que como eu estava dizendo, é totalmente diverso e específico, né? E que a gente não conhece, a gente não tem ideia. Para nós, elenco, estar lá e conhecer aquele mundo, conhecer aquelas palafitas, que são aquelas favelas flutuantes, aquilo foi uma grande experiência. Quer dizer, e a gente ainda não conheceu bastante aquela realidade. A gente fez um filme sobre isso e não conheceu bastante. Mas já deu para ter uma ideia do que aquilo é, e acho que para quem vê vai ser a mesma sensação. Falar, meu Deus, isso existe. Esse tipo de crime se pratica, né? No mesmo país que eu moro, né? Quando eu ia para Belém, do Rio de Janeiro para Belém, a gente pegava um voo, quase 5 horas de voo do Rio para Belém, parece que você está indo para outro país, né? E a hora que você vai ver é outro país mesmo, né? Outra cultura, outra realidade. Totalmente diversa. Que fala, assim, a gente tem muitas coisas em comum, é óbvio. A gente fala a mesma língua, isso é extraordinário, né? A língua portuguesa abrigou muitas diferenças aqui, né? Você pega a África é um continente também, mas as línguas são todas diversas. Dialeto, para tudo quanto é lado. Aqui não é uma língua só. Nós somos continentais, né? Um país dessa dimensão. E é uma língua só. E você sabe que o sotaque belemense é considerado o mais correto de todos? O acento de Belém, né? De Belém do Pará, né? Do paraense, de um modo geral, é considerado o falar, né, mais correto entre todos os falares, né, entre todas as prosódias de cada estado ou de cada cidade, né? Então, em breve, no canal Space, Pacto de Sangue, em breve no canal Space.
a jornada dupla estreia, 2 episódios, depois mais 6 episódios, com aproximadamente 50 minutos de duração cada um. Né? E não percam, são só 8 episódios e tá incrível. E a jornada dupla da estreia vão ser 2 episódios, então vai ser 1h30, vai ser um longa-metragem praticamente. É pra segurar mais ainda, né? Sim, porque primeiro e segundo episódio você tá ainda introduzindo os assuntos, apresentando os personagens, então o impacto é muito grande, né? E é isso, obrigado, viu, Daniel? Obrigado a você. Até mais.